Minha pergunta aos nossos debatedores: essa pressão em Mauro Cid e em outros aliados pode ser considerada um risco para o ex-presidente? Vou começar pelo Armando. Olha, qualquer prova que seja acarreada ou seja trazida em detrimento de alguém no processo é um risco. Nós precisamos saber, e só saberemos após isso ser descortinado nos autos, ou seja, aparecer se existe ou não. Mas qualquer tipo de prova via aparelho de telefone celular, algum e-mail, alguma comunicação telemática, não importa, algum documento escrito, tudo que vem em desfavor daquele que é investigado, e nesse caso é o ex-presidente, pode atrapalhar. Claro que pode. O que eu não entendo conveniente, oportuno, é um deputado e um senador falar: olha, se o senhor não ajudar, se o senhor não colaborar, eu farei isso ou aquilo. Aquele que investiga, aquele investigador capacitado, ele não adianta aquele que está sendo investigado quais são as armas que serão utilizadas. Então, me parece que foi uma forma de, não digo ameaçar, porque não caracteriza o crime de ameaça. Falar em ameaça é crime, não é crime de ameaça. Mas de uma provocação, me parece uma provocação, falar: se o senhor não colaborar aqui, se o senhor não falar, eu vou requerer isso ou aquilo. Como se ele fosse relaxar na sua fala e então abrir ali uma pessoa, um sujeito treinado, vem das Forças Armadas, preparado para isso, não vai ceder a esse tipo de pressão, não ameaça, como eu disse. Mas para agora sim responder a sua pergunta de uma forma técnica e objetiva, qualquer elemento que seja juntado a uma investigação em detrimento de alguém, pode ser um bilhete, pode ser qualquer tipo de prova. E quando nós falamos em prova, a prova é muito ampla, né? O doutor José Eduardo Martins Cardoso sabe disso, estudou muito direito penal, sabe que qualquer elemento que é trazido, carreado, pode ser utilizado, desde que o juiz, aquele que vai apreciar a prova, aceite. Então, respondendo à sua pergunta, sim, isso não é nada conveniente ao ex-presidente e a outras pessoas que possam ser investigadas e depois virarem processados, réus na justiça. Zé, estamos falando de dezenas de requerimentos, entre eles o que quebra o sigilo telemático de Mauro Cid. Essa pressão sobre Mauro Cid e outros aliados pode ser considerada um risco para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem razão, doutor Armando, que tudo que se puder avançar na dimensão probatória e que for trazido e atingir, por exemplo, situações que reforçam a ideia de golpe articulado por Jair Bolsonaro, será perversa em relação a ele. Né? Ou seja, nós temos uma situação em que esses elementos, se trazidos, prejudicarão Jair Bolsonaro. O que eu acho que precisa tomar algum cuidado, primeiro, a CPI ela tem as suas características. Eu acho que é frequente quando algum depoente, legitimamente, inclusive, mantém silêncio, ele sofrer pressões para que fale pela natureza da CPI. Agora, tem um limite, né? Você não pode criar umas situações de coação, constrangimento, que no caso eu não acho que houve. Eu acho que houve uma situação meio assim: olha, se você não falar, eu vou ser obrigado a apresentar um requerimento para convocar algumas pessoas, porque se você poderia esclarecer, então eu não precisaria trazer os requerimentos. Acho que é um pouco isso, não achei, realmente concordo com o doutor, mas não foi uma coação. Apenas eu acho que um dado é importante ser colocado para a leitura dos nossos telespectadores. Mesmo sendo um órgão de investigação político, a CPI ela não é uma devassa. Então, para que eu possa quebrar sigilos e tomar certas medidas em relação às pessoas, eu tenho que ter alguma base indiciária justificadora disso. Senão, esses requerimentos poderão ser impugnados, inclusive, na justiça. E parece claro, por exemplo, que o requerimento de um depoimento ou de uma quebra de sigilo do Mauro Cid, da sua esposa, são absolutamente justificados. Falou-se, todavia, de quebra de sigilo do pai do senhor Cid. Eu não sei se existe algum elemento que pudesse sugerir isto, mas se não houver nenhum elemento, acho que esse requerimento ele seria, evidentemente, derrubado, se necessário, se fosse aprovado pela CPI, na justiça.
A CPI tem essa característica, ou seja, o requerimento ele tem que ser apresentado, tirando uma sessão secreta, ele tem que ser apresentado de público. E nisso é uma vantagem que a CPI tem e uma desvantagem. Ou seja, ela publiciza situações investigativas, na maior parte das vezes, e, ao mesmo tempo, ela acaba criando uma ambiência investigatória favorável. A relação entre uma CPI e uma investigação feita em sigilo, uma combinação, uma articulação dá um bom resultado. Quando bem feitas, quando não há o teatro político da CPI, quando não vira aquela situação deplorável que muitas vezes nós vemos. Mas a combinação sigilosa com a CPI, se bem articuladas e bem postas, elas dão um bom resultado. Eu espero que, nesse caso, acabem efetivamente se combinando e dando o resultado que a população brasileira espera, que é a verdade, para que, a posteriori, se punam aqueles que buscaram realizar uma ofensa ao nosso Estado democrático. Além disso, meus caros, a CPMI diz muito sobre o comportamento dos nossos parlamentares, que é uma nota à parte. Vocês devem ter visto aí que muitos têm comportamento ali deplorável na CPMI. Uma palavrinha de cada um sobre isso e a gente vai seguir por aqui. Armando. Olha, nós observamos hoje aqueles, vamos chamá-los de investigadores, eles brigavam entre eles mesmos, né? E o sujeito que estava ali para ser perquirido, que já trouxe a ordem do Supremo Tribunal Federal para nada falar, sabíamos que ele não abriria a boca, a não ser um bom dia e dizendo que não falaria nada. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito brigavam entre si, né? Então, me parece que não é algo interessante, isso tem um custo, porque as pessoas não estão trabalhando, né? Deixam de fazer outras atividades para participar da CPI, e aquilo fica parado, o Congresso fica parado, os holofotes são todos colocados lá, e nós sabemos disso, e não trabalham. Agora, eles brigarem entre eles é algo muito ruim e tecnicamente péssimo. Inclusive, deixa aquele que, em tese, chega ali às barras da CPMI para falar nervoso, ele ficou totalmente à vontade, sabendo que eles estavam discutindo entre eles mesmos. Eu entendo que isso não é bacana, não é bom. Por isso que eu falo, investigação é para profissional. Aquele que não tem capacidade de investigar, não investigue, né? Eu sou um pouco contundente com relação a isso. Então, quando um juiz chama uma pessoa, uma testemunha, um réu, ele tem toda a técnica, tem toda a malícia para fazer, malícia no bom sentido, para fazer as perguntas, um delegado de polícia, um policial, a mesma coisa. Mas quando nós observamos deputados e senadores que são oriundos ou com algumas exceções, tínhamos lá um promotor, né, que são oriundos de outras matizes, fica aquele negócio, desculpa a palavra, mas me parecendo um pouco um cenário, né? Pessoas brigando, debatendo, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Eu entendo que isso é péssimo, inclusive para a própria CPMI, para os integrantes. Me parece que essa briga entre eles, interna, é péssimo para eles mesmos. Zé Eduardo. Eu acho que o principal problema que existe, por vezes, nas comissões parlamentares de inquérito é a compreensão que alguns parlamentares têm que o espetáculo circense os favorece de alguma forma. É ridículo. É simplesmente ridículo o comportamento de alguns parlamentares e eu acredito que a maior parte dos parlamentares não tem esse comportamento nas comissões parlamentares de inquérito, pelo menos tenta, em que lá atuei. Mas alguns adoram o espetáculo circense. Adoram ofensas, adoram... Nós vimos lá um episódio que não dá para saber, né, porque não deu para ouvir, mas que, em tese, um deputado teria tido um comportamento homofóbico. Isso tem que ser punido pelo parlamento. Isso é péssimo para a imagem da democracia e de um órgão colegiado maior como é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. Se, eventualmente, o parlamentar agrediu o outro com palavras de natureza homofóbica, o parlamento tem que cortar na carne. O parlamento tem que ser muito duro em relação a isso. Nós não podemos admitir esse tipo de comportamento. Isso é falta ética, isso caracteriza ato ilícito, punível do ponto de vista penal. Ou seja, não se pode aceitar isso. Porque, ao se acomodar situações desse tipo,
O que acaba acontecendo? Isto banaliza e o próprio parlamento vira um teatro circense. Não é possível isso. Ou seja, eu espero que o parlamento brasileiro, que é o órgão maior da defesa democrática do país, imponha Sim. aos seus parlamentares um comportamento ético e, quando efetivamente vierem a transgredir esse comportamento, que se corte na carne. A democracia exige corte na carne para quem efetivamente não a respeita.